Nova vacina para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Eu já aciono os nossos comentaristas, lembrando que esse estudo, Felipe Bueno e Paulo Pozonov, estava baseado na mesma formulação que é aplicada em adultos, mesma dose, mesma posologia, 2 doses no intervalo de 2 a 4 meses, faixa etária, como eu disse, de 6 a 17 anos, não aplicada em crianças imunocomprometidas. E isso estava sendo analisado, foi aprovado agora pela Anvisa. Em primeira mão, nós estamos passando aqui na Jovem Pan News. Boa notícia, Pozonov. Uma boa notícia, né? Eu achei muito curiosa essa restrição a crianças imunocomprometidas, né? Eu queria até, depois eu vou ver mais a respeito disso, por que dessa decisão. Agora, é bom, e é uma semi-vitória política também para o governador João Dória. Semi-vitória porque ele queria a aprovação completa, ele queria aplicar essa vacina, né, a Coronavac, em crianças a partir dos 3 anos, mas me parece que faltaram dados, né, para que a Anvisa permitisse isso. Só queria destacar, William, eu acompanhei hoje o comecinho dessa reunião, né? E a gente vê ali que o diretor da Anvisa, o Barra Torres, está realmente em rota de colisão com o presidente Jair Bolsonaro, fez algumas indiretas ali contra o presidente, acusou o presidente de fake news. Eu vejo sempre com preocupação quando esses burocratas resolvem se manifestar politicamente. E ainda eu gostaria de cobrar, né, do Barra Torres aqui, uma definição rápida para os autotestes, né? A Anvisa, que sempre cobra celeridade, inclusive do Ministério da Saúde, quando diz respeito à vacinação, aí quando se trata de dar mais autonomia ao cidadão, ela me parece que não está muito interessada em dar andamento rápido a esses autotestes, que seriam muito bons, né, para a gestão mesmo da pandemia de Covid-19. Paulo Pozonov, obrigado pelos comentários. Felipe Bueno. Bom, vejo como uma boa notícia, sim. Tem um elemento político importantíssimo, né? O governador João Dória disse que 15 minutos depois da aprovação já sairia vacinando. Óbvio que isso é algo que ele vai aproveitar como uma semi-vitória, como disse o Paulo. Agora, essa rota de colisão é mais interessante ainda, e 2022 promete por causa disso e outros tantos elementos, porque antes até outro dia, caminhavam juntos esses dois, e agora caminham em direções opostas e uma hora vão se trombar de verdade. Bom, sobre essa votação da Anvisa, a Paula Cuenca tem mais detalhes. Foi por maioria, Paula? Já terminou a votação? A votação ainda não terminou, mas a maioria já está concordando com a liberação da vacina Coronavac para seu uso em crianças a partir de 6 anos de idade e adolescentes até 17 anos que não sejam imunossuprimidos. Até o momento, nós temos 3 votos que já foram computados, da relatora Meiruzi Freitas, do diretor Alex Campos e do diretor Romisson Rodrigues. Os 3, então, votaram a respeito dessa liberação da Coronavac em caráter emergencial para as crianças que têm mais de 6 anos até adolescentes de 17 anos que não sejam imunossuprimidos. Eles receberiam, então, uma dose da Coronavac que já é aplicada em adultos e com um intervalo de 28 dias entre cada uma dessas aplicações. Durante os votos, esses outros 2 diretores, já que eles votaram após a relatora Meiruzi Freitas, eles falaram a respeito da importância dessa vacinação, ainda mais com o crescente casos de Covid-19 por conta da transmissão da variante Ômicron. E, inclusive, o diretor Alex Campos, ele fez críticas à Advocacia Geral da União por conta do documento que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal ontem mesmo, falando a respeito da possibilidade de milhares de crianças terem recebido vacina de forma incorreta por conta de dados que foram computados pelas secretarias estaduais de saúde, o que pode levantar, inclusive, dúvidas sobre a capacidade dos estados de fazer a aplicação das vacinas nessas crianças. Lembrando que nesse documento que foi levado pela Advocacia Geral da União para o Supremo Tribunal Federal, não se sabe ainda se essas aplicações de fato foram feitas de forma incorreta, que essas crianças receberam vacinas que não estão liberadas para o seu público etário, mas sim é feito até, inclusive, o pedido para verificar se houve apenas um envio incorreto desses dados. Mas o diretor Alex Campos da Anvisa fez uma crítica a respeito dessa postura, da publicidade dada a esse fato. Mas o diretor Romisson Rodrigues, que foi o terceiro então a votar,
seguiu a postura da relatora, destacou de novo a importância dessa vacinação para as crianças, ainda mais neste momento de aumento dos casos da Covid-19. E agora outros 2 diretores ainda precisam declarar os seus votos. A gente não diz que já está aprovado, porque se um dos diretores pedir vista desse assunto, ele então é interrompido, essa decisão é interrompida para voltar em algum outro momento. Não existe uma previsão de que haja um pedido de vista, mas então, por enquanto, nós podemos dizer que existe a formação da maioria e a tendência é de que então o uso da Coronavac na faixa etária de 6 a 17 anos acabe sendo aprovada. O Filipe Bueno, você falou sobre essa possibilidade do Dória capitalizar isso, né, e já começar a aplicar em 24 horas e isso se tornar uma corrida eleitoral, mas nós temos outros estados. Você tem, por exemplo, Pernambuco, vai usar o estoque de 150 mil doses da Coronavac para imunizar crianças caso se confirme essa aprovação. É uma jogada política ou, na verdade, não? Nós estamos numa correria. Aqueles que acreditam na vacinação e na vacinação de crianças estão fazendo o seu trabalho. A gente está discutindo o prático e o simbólico, né, William? De fato, é uma necessidade da população. Quanto mais rápida essa solução vier, melhor. Ele tinha falado, se não me engano, 15 minutos. Era uma coisa muito mais absurda que 24 horas. Mas, enfim, parabéns para ele se tem essa estrutura e vamos lá vacinar as crianças. Mas é aquilo que eu disse. Da mesma forma que é uma necessidade, é uma urgência e parabéns pelo trabalho bem feito, por outro lado, é óbvio que tanto para os apoiadores como para os detratores vai soar, né, como uma luzinha piscando assim, que vai contar pontos a favor ou contra na discussão eleitoral de 2022. Agora, Pozzonov, nós observamos que no início a Anvisa foi muito cobrada em relação à sua agilidade. E do final do ano para cá, ou a partir de outubro, nós percebemos uma necessidade da Anvisa em justificar os prazos. Olha, nós recebemos no dia tal, aprovamos, analisamos no dia tal, pedimos explicações no dia tal e já aprovamos em tantos dias. Então a Anvisa está muito rápida agora, né? O Barra 2 está querendo mostrar serviço agora, né? Agora que ele está aí até em rota de colisão, como eu mencionei, com o presidente Jair Bolsonaro. Eu só fico um tanto quanto desconfiado das intenções políticas até da agência reguladora nessa pressa toda. Eu desconfio um pouco da preocupação real pelo discurso, inclusive, que eu vi, né, o pronunciamento que o Barra Torres fez hoje antes dessa reunião, eu fico um pouco desconfiado disso. Agora, a gente estava falando aqui sobre o uso político, né, da vacinação, dessa aprovação da Coronavac pelo governador João Dória, ele que é sempre muito bom, né, a gente viu ali, eu até fui um pouco duro, talvez um pouco duro demais com o governador João Dória, disse que era meio abjeta aquela cena dele participando da vacinação do menino indígena, mas eu ficaria curioso, William, Felipe, para ver, a partir da aprovação, né, realmente pela Anvisa, o governador João Dória fazer uma daquelas peças publicitárias, né, ele é tão bom nisso, pegando um cronômetro de repente, ligando o cronômetro, 15 minutos depois, já aplicando aí a primeira dose. Eu não duvido nada se isso acontecer, viu? Olha, daqui a pouco, a qualquer momento, pode começar uma entrevista coletiva com o fim da votação. Tem uma previsão aí de 10, 15 minutos e a diretoria a diretoria colegiada vai apresentar aí as suas justificativas e trazer as explicações. Nós já estamos nessa expectativa justamente para tirar dúvidas como assunto, a sua, Pozzonov. Mas a gente não pode tirar desse jogo esse fator político que você está levantando, né, o Felipe, o que ele levantou agora. Não pode, de modo algum. Isso vai ser uma constante. Foi uma constante, né? Desde 2019 e 20, quando começou, né? Quando o governo federal começou a trabalhar com lentidão ou não trabalhar, né? Pela vacinação, pelo isolamento social, né? Pelas medidas de cuidados pessoais com relação à Covid, e o governador do estado de São Paulo, ao mesmo tempo, não vamos nos esquecer de Bolsodória. Mas, né? Aquela história da rota de colisão, né? De repente viu que não era mais eleitoralmente viável ser o Bolsodória, passou a ser só o Dória, né? Abraçou a ciência e passou a defender a vacinação, o isolamento, etc, etc. Então, claro, William, isso aí vai ser uma absoluta constante. É disso que eles se alimentam, né? Os políticos, no fim das contas, né? Eu lembro que até a própria nota falando sobre essa coletiva, ela traz vacinação de crianças de 3 a adolescentes, né? A crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. Agora, a gente tem faixa etária, Paula Cuenca até confirmou isso, de 6 a 17 anos, não aplicar em crianças imunocomprometidas. Nós temos a mesma posologia, 2 doses no intervalo de 2 a 4 meses, mesma dose da Coronavac para adultos e essa mesma formulação
que é aquela aplicada nos adultos, diferente da Pfizer. Na Pfizer, 1/3 vem diferente, é uma outra configuração. É claro, por exemplo, Pernambuco já tem 150 mil doses. Aqui em São Paulo, nós temos capacidade, Pouso Nobre, de vacinar 250 mil crianças por dia, né, em função dos postos que estão disponíveis. Então, assim, é a grande mobilização que vem agora, muito em função desse período escolar. Em termos práticos, William, a Coronavac realmente me parece muito melhor aí do que a Pfizer, né? Quando a vacina pediátrica da Pfizer foi aprovada, havia uma série de recomendações, por isso até a minha preocupação aí com a notícia dada ontem aqui mesmo na Jovem Pan sobre o uso da xepa para crianças, né? Porque não é a mesma dose ali para adultos. Eu lembro que a Anvisa também recomendava que não fosse usado nem o mesmo espaço. Então, em termos práticos, realmente é muito mais interessante. Agora, sobre esse lado aí do esforço, né, me parece até um pouco tardio. E aqui eu não vou entrar naquela história nossa sobre pressa ou não, se o Ministério da Saúde retardou, eu não acho que ele tenha retardado. Porque as notícias até que vêm lá de fora nos dão conta, né, de que essa variante Ômicron está perdendo força ao redor do mundo, várias restrições também já estão começando a cair. Me parece que a notícia dada também aqui recentemente a respeito do Carnaval do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está apostando nisso, né? E me parece uma aposta que, no momento, pelos indícios aí, acertada. E também o que me preocupa aí no discurso do Barra Torres antes dessa reunião vai justamente nesse sentido, né? Porque o Barra Torres disse que é um absurdo e que é fake news você dizer que a pandemia está perdendo força e que isso está sendo usado aí eleitoralmente. Eu acho que tem muita gente, William e Felipe, eu tenho dito isso há muito tempo, que tem um interesse também na continuidade, né, dessa pandemia, do pânico todo envolvendo essa pandemia. Isso é o que mais me preocupa no momento. Você acha isso, Felipe, que tem gente interessada em manter a pandemia? Eu precisaria ter dados, né? Olha, eu gosto de recomendar livros, para quem não leu ainda, Albert Camus, A Peste, fala muito sobre pessoas que se interessam pelo mal dos outros, né? Mas eu não vou dizer que, né, há pessoas que se interessem pelo mal dos outros nesses termos, né? Isso seria uma sociopatia completamente no mais alto grau. Mas também não posso duvidar, né? Gente, atenção, o Dória acabou de publicar no Twitter, tem o Twitter do Dória aí? Vamos colocar o Twitter do Dória, olha aí, atenção. Prepare o braço, molecada. A Anvisa autoriza a vacinação de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos com Coronavac. Iniciaremos imediatamente a vacinação. Esperamos imunizar toda a garotada em, no máximo, 3 semanas. Todos virando jacaré. Ou seja, ele fez uma provocação à fala do presidente da República, Paulo Pouso Nobre. Não, vamos lá, né, Dória? 15 minutos, está contando aí o cronômetro. Não, brincadeiras à parte, é o Dória fazendo esse seu joguinho aí político, né? Eu vejo com muito receio o uso de palavras como essa ideia, né, de imunizar. A gente está vendo muita gente vacinada, contraindo a variante Ômicron, com sintomas mais leves, sem precisar de internação, às vezes até assintomáticos, mas tem o uso político aí dessa ideia de imunizar. Bem, se for para o fim da pandemia, como parece que não querem alguns, né, que se viram aí cheios de poder, essa pandemia deu poder para muita gente que em outras circunstâncias seria irrelevante, estaria ali ocupando um carguinho burocrático. Mas, enfim, se for para o fim da pandemia, a gente tem que cobrar isso, tem que cobrar com a imunização também dessa faixa etária, o fim das medidas restritivas, né? Até o uso da máscara, sendo mais radical, que a gente tem que cobrar isso, porque eu insisto, assim, eu realmente vejo muita gente com essa sede de controle, essa ambição de controle, e infelizmente a pandemia deu isso a algumas pessoas, né? Não estou dizendo que foi o governador João Dória, nem o Barra Torres, mas a gente vê aí uma série de burocratas que realmente viram até querendo posar de salvadores, né? E algo que eles não conseguiram, infelizmente. Agora, Felipe, estava lendo a nota, os senhores acompanharam aí, e no final eu não tinha, para mim foi uma surpresa essa expressão do final, essa frase do final, quando ele cita a história do jacaré. A gente está falando de um governador, né? E isso virou uma coisa pessoal.
Virou, faz tempo, né? Faz tempo. Ele é bem mais elegante e criativo que o presidente da República, né? O presidente da República também já fez acusações, provocações, né? Ilações. Comprada e eu diria até que está precificada pelo eleitor, né? Vejamos as pesquisas que vêm desde metade do ano passado até agora. Você não repara grandes diferenças, por exemplo, na preferência de Jair Bolsonaro e de João Dória. No caso de Jair Bolsonaro, até você vê uma curva descendente de aprovação, mas isso já vem há bastante tempo. Mas você não vê uma curva ascendente de João Dória olhando no médio e no longo prazos. Mas essa briga está absolutamente comprada. Agora, né, tem um ponto que é importante aqui, que é essencial falar, que é um ponto técnico, independentemente de política, é um ponto clínico, né? Nenhuma vacina em nenhum lugar do mundo foi testada e deu 100%. Então, você se contaminar de novo, até por uma outra variante, ter sintomas leves ou ficar assintomático ou assintomática, não é prova de que a vacina não funciona. Só uma observação em relação a esse Twitter que está aparecendo. A cada segundo, né, o número de comentários, ele vem subindo e de pessoas retweetando e também curtindo. Então, assim, é um dos assuntos mais polêmicos hoje, por exemplo, nas redes sociais.